tudo que aconteceu na aula passada, né, foi para tornar razoável, né, palatável, a lagrangiana oficial, vamos dizer assim, da cromodinâmica quântica. Né? Então, vamos escrever essa lagrangiana aqui, né, em toda a sua glória, né, ou a ação da cromodinâmica quântica. Né? A nossa ação, que vai envolver os campos de quarks, o campo de calibre, os campos de fantasmas. Veja que os campos de fantasmas são um para cada gerador também, que nem os campos de calibre. Então, se você tem 8 campos de calibre, você tem 8 campos de fantasma, tá certo? Esse índice A aqui é um índice de representação adjunta, igualzinho ao do outro A ali. Quem mais que aparece por aqui? E é só, né? São esses aqui os nossos protagonistas. Então, esse cara aqui, essa lagrangiana toda aí, ela dá a seguinte coisa, essa ação, né? D4x de menos 1/4 de F mini A. F mini A mais C barra e tamanho eliminalizando C. Perdão, deixa eu colocar aqui, eu já coloquei psi A, né? Então a gente precisa botar psi A aqui e um MA aqui, certo? Quer dizer, a gente tem uma soma sobre A, uma lagrangiana, né, de quarks acoplados minimamente com campos de calibre para cada sabor. Uma para o up, uma para o down, uma para o... assim por diante, para o strange, assim por diante. Mais o que? Mais, na verdade, menos um termo que você pode chamar de fixação de calibre, né? Bom, isso aqui eu vou manter, acho que eu estava devendo essa, pelo menos para o Gabriel, né? A gente deve para a turma toda, mas o Gabriel foi o cara que perguntou, só isso. Uma vez que ele levantou a pergunta, a dívida passa a ser com toda a turma. Eu ainda não esclareci essa questão, isso aqui não sumiu da minha cabeça não. Essa questão de se isso aí fixa o gauge mesmo ou não fixa, totalmente. Né? Demi a mi a ao quadrado. Então, esse termo vem da exponenciação da delta de Fadeev-Popov, tá certo? Não, da delta de Dirac, delta da condição de calibre. Então, ele vem desse termo. Você observa aqui que tem um parâmetro alfa, né, colocado aqui. Né? Esse parâmetro alfa, em princípio, é um parâmetro arbitrário. Tá? Pode assumir qualquer valor. A invariância de calibre da sua teoria é que te diz isso. Você poderia ter começado com uma condição de calibre, tá certo? Com um valor qualquer desse parâmetro alfa. Então, em princípio, se você calcular a sua teoria, né, com um valor de alfa e com outro valor de alfa, o resultado tem que ser o mesmo. No entanto, diferentes valores de alfa podem simplificar ou complicar a sua conta perturbativamente. Esse é o ponto aqui. Né? Então, a escolha de alfa aqui é dependente do tipo de quantidade física que você está tentando, né, calcular. Tá? Segue a mesma escolha daquele gauge Feynman, gauge Landau, é uma coisa? Isso, é exatamente isso. Não, mas o nome. Isso, o mesmo nome, inclusive. Então eu não me lembro bem, acho que alfa igual a 1 é gauge Feynman. Alfa igual a 0, gauge Landau, coisa assim, né? Mas segue o mesmo nome. Você vê que você tem 8 cópias aqui, né? Das condições de calibre de Lorentz, né? Dmi a mi igual a 0, né? Aqui você tem dmi a mi a igual a 0.
Você tem 8 cópias dessa condição. Ali tem uma soma sobre A implícita também. Né? Ou seja, isso aqui não é um termo dependente de A, como pode parecer à primeira vista. Né? Você está somando sobre A isso aqui também. Né? Então tem esse termo, tem o termo também de fantasmas, né? Que vai ser eta barra delta B, talambertiano, mais G, F, ABC, ABC, DNI, delta B, e eu acho que é isso. Então, esse termo que está aqui, veja que está com eta barra eta B. Então, essa é uma lagrangiana que é quadrática nos campos de fantasma. Né? Isso significa que você pode fazer a integração funcional sobre os fantasmas. Tudo que é coisa quadrática, você pode resolver a integração funcional, pelo menos formalmente. Né? E o resultado é o determinante desse cara que está aqui entre parênteses. É o determinante Faddeev-Kopov que você tem ali. Isso ainda sem as correntes. Isso é a ação original. Né? O teu funcional gerador vai ser exponencial de níveis dessa ação, mais o termo de correntes. Né? Só para a gente completar essas definições aqui, tem uma definição que precisa ser dada do F-min-A, que é DNI ANA menos DNI ANA menos G F ABC ANB ANC, né? E aquele DNI que está aparecendo ali, ele é um DNI mais IG, esse G é esse G, é o mesmo G, tá certo? Lembre-se que esse F-min-A, né, vem do comutador de duas derivadas covariantes como essa. Então, o G que aparece ali tem que ser esse G aqui. Né? IG, AMA, lambda A sobre 2. Né? Com isso, a gente tem todos os requisitos aqui, né, para entender o que está escrito aqui nessa ação. Né? Você vê que é um funcional complicado o suficiente, mas cada pedaço dele tem sua razão de ser. Só revisando aqui brevemente. Né? Esse pedaço aqui é o pedaço primordial do que nós partimos. Né? Significa você pegar uma lagrangiana de quartos livres e fazer um acoplamento mínimo desses quartos livres com um campo de calibre não abeliano. Ou seja, transformar a sua simetria SO3 de cor global numa simetria SO3 de cor local. Né? Esse pedaço aqui é o pedaço colocado para dar dinâmica para os campos de gluons, porque os campos de gluons só com esse pedaço aqui não tem dinâmica nenhuma. Tá certo? Quer dizer, a dinâmica deles é psi igual a zero e a mi arbitrária, que é uma tragédia. Né? Esse pedaço que está aqui vem da necessidade de você fixar o calibre. E a gente vai ver agora, em breve, né, qual é essa necessidade. Né? Quer dizer, o que esse termo especificamente produz de resultado concreto. Né? Esse último termo que está aqui vem da estratégia que nós utilizamos para fixar o calibre, que foi usar uma delta de uma condição de gauge. Eu usei uma condição de gauge que, em princípio, é um negócio que seleciona uma configuração em cada órbita. Tá certo? E, ao selecionar uma configuração em cada órbita, através da delta de uma condição de calibre, eu preciso descontar um jacobiano dentro dessa história. Então, isso aqui vem desse jacobiano, ele é um determinante que foi exponenciado com o auxílio desses campos aqui. Então, isso aqui é uma forma de você expressar o determinante funcional
que está associado com o jacobiano dessa delta da condição de calibre. Uma frase longa, mas se Deus quiser faz sentido, cada pedaço dela. Né? Então, vamos dizer assim, o que a gente fez até agora no curso foi para poder entender essa lagrangiana escrita dessa forma, tá certo? Esse ponto que está aí. Agora eu vou chamar vocês de volta para uma coisa que eu comecei a chamar atenção. Eu chamei a atenção para o fato, né, de que a estratégia de quantizar por integração funcional exige que você tenha um propagador, né, livre para os campos que você está considerando. Né? Você está considerando um campo escalado, você tem que ter a inversa daquele operador que aparece na parte quadrática. Φ da Lambertiana mais M2Φ. Né? Se você está quantizando campos de calibre, você tem que ter a inversa do operador que aparece na parte quadrática, que era da Lambertiana eta mini menos dmi dni. Né? O problema que eu tinha colocado para vocês é que esse operador não possui inversa. Lembra? Se ele não possui inversa, eu não tenho um propagador livre. Se eu não tenho um propagador livre, a expansão perturbativa não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o resultado da expansão perturbativa é expresso em termos de propagadores livres. Certo? Claro isso, assim? É um ponto muito básico, gente. Quer dizer, se a gente não consegue definir um propagador livre, pode esquecer a integração funcional. Na verdade, pode esquecer também o método operatorial canônico. Pode esquecer esse também. Tá certo? Dá para ver por outros caminhos que você precisa do propagador livre. Ou seja, que quando você fizer as contrações, vamos dizer assim, entre os campos para obter as regras de Feynman, o que você vai produzir também são propagadores livres. Então, esse propagador livre, quer você esteja falando na integral funcional, quer você esteja falando na formulação operatorial, esse propagador livre é um negócio absolutamente necessário. Senão não faz sentido nenhum tipo de abordagem perturbativa nesse caso. Nos meus problemas de pesquisa, aqui no CBPF, eu estou exatamente num ponto como esse. Tá certo? Só que lá, ao contrário daqui, eu não tenho direito de fazer fixação de calibre, porque eu tenho a teoria nova. Então eu tenho que me virar para resolver esse problema, de outra forma, não desse. Não do jeito Fadel Popov. Né? Pode imaginar meu terror, né? Nessa altura do campeonato, mas enfim, tudo passa. Então, uma parte da motivação que eu coloquei para a gente seguir em frente com o método Fadel Popov é justamente resolver o problema da definição de um propagador livre dos gluons. Tá certo? A pergunta é, isso aí está resolvido nessa lagrangiana que está aparecendo aí? Né? Resposta, sim. Vamos ver que está. Né? Então, a gente tinha visto que aquele termo menos 1/4 de F mini, no caso do eletromagnetismo, né, podia ser escrito assim, como 1/2 de Ami da Lambertiana vezes zeta mini menos dni ali, certo? Se alguém tiver anotação ainda de 2 aulas atrás, ou sei lá, de uma aula atrás, eu gostaria que me confirmasse só o sinal desse negócio aí, só para não ter que fazer a conta toda de novo. Na aula passada estava errado. Ah, é? O sinal é esse mesmo. Tinha dado menos? Tinha dado menos. Tinha colocado Não é mais. possível. Vergonha. Enfim. Bom, se você pegar o F mini A, né, você vai ter a mesma coisa, só que com mais algumas coisas aqui na frente. Tá certo? Esse negócio que está ali nas reticências são termos que são mais do que quadráticos.
Tá certo? São termos cúbicos ou termos quárticos no AMI, certo? Vem desse fato aqui, né? Se você pegar f min A ao quadrado, né? Você vai ter esse cara aqui ao quadrado, que essencialmente dá essa primeira parte, mais esse vezes esse, que vão dar termos cúbicos, né? E mais esse vezes esse, que vão dar termos quárticos. Os termos cúbicos e os termos quárticos não são utilizados para calcular os propagadores livres. Eles são encarados como termos de interação. E o que você faz com eles? Você tira eles do seu funcional gerador, substituindo os campos por derivadas funcionais em relação às fontes. Tá certo? E estabelece regras de Feynman justamente para isso. Então, as regras de Feynman são estabelecidas para lidar com os termos de interação. Tá certo? O que vai definir essa parte quadrática, que vai dar origem ao funcional gerador livre, né, são justamente os termos quadráticos nos campos em questão, que, por sua vez, vão resultar no propagador livre desses campos. Tá? Então, isso aqui é simplesmente para chamar a atenção de que, no caso não abeliano, a parte quadrática desse menos 1/4 f min A é exatamente igual à parte quadrática que você tem lá no eletromagnetismo. Certo? Outro cara que também vai contribuir para a parte quadrática é esse cara que está aqui. Ó, né? Então você tem menos 1 sobre 2 alfa dmi AMI A dmi AMI A. É isso que é aquilo, né? Tá certo? Então, esse cara que está aqui, você pode escrever a menos de uma derivada total como 1 sobre 2 alfa AMI A dmi AMI A. Certo? Estamos trocando o sinal aqui, nessa história. Então, se você juntar essas duas coisas, né, esse mais esse, você vai encontrar um meio de AMI A da Lambertiana, eta min I menos, aí você tem 1 menos 1 sobre 2 alfa, 1 sobre 2 alfa, não, 1 menos 1 sobre alfa, dmi AMI A, certo? Então, observa o seguinte, ó, o papel do seu termo de fixação de calibre, né, foi modificar aquele operador que está no meio do AMI e do ANI, tá, que define a parte quadrática do seu lagrangiano. Né? Ele modificou. Antes o operador era isso só, era esse cara que estava aqui, agora ele é isso assim. A pergunta é, ele tem inversa, né? Dessa maneira? Então, para a gente descobrir isso, né, você pode pensar o seguinte, você pode escrever esse cara assim, como delta AB, ANB, só para ressaltar que esse operador é um operador que age, né, no espaço-tempo e também no espaço da representação adjunta, vamos dizer assim, né? No espaço da representação adjunta ele age como uma identidade. Então, maravilha. A inversa dele é a própria identidade. Né? Então, tudo que eu tenho que me preocupar é inverter o propagador do fóton. Porque o termo que aparece aqui é o mesmo termo que vai aparecer lá no eletromagnetismo. Mesma coisa. É o mesmo problema. Tá certo? Não tem nada de diferente de novo disso. Então, como é que a gente faz aqui? A gente busca, né? Um objeto, vamos chamar ele de delta DC, vou botar esses mi embaixo,
Para que eu unir por, sei lá, rho, né? E aqui eu tenho delta rho mi, x menos y. Isso aqui eu vou querer que seja delta AB. Eu vou também trocar isso aqui, delta AC, delta CB. Então, no final vai ficar delta AB vezes a delta x menos y. Certo? Esse objeto aqui, né, se existir, né, naturalmente, é a inversa do propagador, é a inversa do operador que aparece na parte quadrática e vai corresponder ao propagador livre, definindo então a expansão perturbativa, pelo menos no que diz respeito aos números, tá certo? A gente vai ter que fazer uma conta parecida com essa, também para o setor de quarks, também para o setor de fantasmas, para todos esses setores. Né? Essa conta é muito mais fácil. Essa daqui é que é a conta chata. Né? Então, nesse caso aqui, qual é a estratégia? A estratégia é você pegar esse cara que está aqui e escrever com uma transformada de Fourier de alguma coisa. Então você escreve como integral d4 p, por exemplo, sobre 2π a quarta, exponencial de p x menos y, vezes um certo delta ρb, ρni, cd de p, tá certo? Aí você aplica esse cara aqui, né, e procura saber que condição ele tem que satisfazer para obter. Do outro lado, né, esse cara aqui, ó, integral d4p sobre 2π a quarta, exponencial de p x menos y. Certo? Então, aplicando esse cara que está aqui, você vê que a única dependência em x, isso aqui é tudo derivado em x implicitamente, que você tem está aqui na exponencial. Então, cada derivada vai corresponder a você baixar um IPmi. Derivada mi representa baixar um IPmi daqui. Duas derivadas representam menos dmi dni. Né? Se isso for dmi dni. Né? Então, essa equação que está aqui vai se traduzir nisso aqui. Integral d4p sobre 2π a quarta de menos eta mi rho P2, né, menos 1 menos 1 sobre alfa Pmi P rho. Aí você tem o delta AC, né, isso vai aplicar no delta, vai transformar o C em B, né? O C em A, e você vai terminar com delta AB. Cacete, eu tenho o rho embaixo, para eu ter colocado os caras em cima. Foi mal. As coisas que enfraquecem. E aqui você tem um delta rho ρi de p exponencial de p x menos y, né? Isso aqui tem que resultar em delta AB integral, vou botar o delta B para dentro da integral, integral de 4p sobre 2π a quarta, delta AB exponencial de p x menos y. Né?
que ser dessa forma, a solução aqui para você é colocar o seguinte: o seu delta AB Rho de P, você pode propor que ele seja delta AB vezes um certo delta Rho de P, tá certo? Onde esse delta Rho de P satisfaz exatamente a mesma equação que deveria satisfazer lá no eletromagnetismo, né? Ou seja, menos eta mi Rho P2 menos 1 sobre alfa P mi P Rho delta Rho de P é igual a... faltou mais um delta aqui, gente. Faltou mais um delta mini aqui na frente. Então aqui tem que ser isso aqui também, delta mini. Então isso aqui tem que ser delta mini. Se essa condição se satisfizer, essa equação aqui vai ser satisfeita identicamente, sem maiores problemas. Certo? Isso quer dizer que isso vezes isso dá essencialmente delta mini delta B. Então está tudo ok. Né? Agora, essa condição é dizer que esse delta Rho de P é a inversa dessa matriz, né, que está aparecendo aí. Agora, você deixou de ter um problema diferencial, você tem um problema de matrizes. Você pode construir, se você quiser, você pode construir a matriz mi igual a 0, 1, 2, 3, mi igual a 0, 1, 2, 3, constrói a matriz e procura a inversa dela, né? Uma matriz 4x4, etc. Se houver a inversa, maravilha. Eu não vou apagar isso aqui, eu vou voltar aqui atrás, tá? Vamos lá. Então, como é que a gente resolve isso? Tem uma série de formas de resolver esse problema, mas uma das formas mais diretas é você propor uma estrutura para esse camarada que está aqui, né? Esse camarada depende de dois índices de Lorentz e do vetor P, né? Você tem que conseguir, aliás, ele só depende do vetor P, e você tem que conseguir, a partir do vetor P, construir alguém que seja um tensor de segunda ordem simétrico. Ele tem que ser simétrico porque eu já apaguei a parada aqui, mas aqui não, né? Ele é a inversa de uma matriz simétrica. Inversas de uma matriz simétrica são simétricas. Tá certo? Então, eu tenho que construir um objeto que é um tensor de segunda ordem, dependente de P, simétrico, e os elementos que eu tenho para fazer essa construção são simplesmente o próprio P, o eta mini, né? E mais nada. Eu poderia pensar, eu tenho epsilon, mi, li, rho, sigma. Você não consegue construir algo dependente de Pmi e simétrico com epsilon, mi, li, rho, sigma. Tudo que você tentar conseguir construir com isso vai dar zero. Tá certo? Então você pode chutar a estrutura desse cara, você pode falar assim, delta mi rho de P é um certo A que depende de P quadrado, um escalar, tá certo? Vezes eta mini, mais um certo B que também dependa de P quadrado, eta mi rho, né? P mi, P rho. Eu não tenho mais nada que eu possa chutar que vá produzir algo simétrico, tá certo? Nesses índices ni e rho. Tá certo? Nesse caso daí é um negócio bastante simples da gente propor, né? E aí eu substituo esse ansatz que está aqui nessa equação, tá certo? E comparo os lados da coisa, né? Então, vamos multiplicar tudo pelo primeiro termo, A de P2, né? Então vou colocar aqui A de P2, eta mi rho, vezes menos eta mi rho, vai dar um menos mini, né? Vezes P2.
tenho mais, errei aqui. Isso aqui tem que ser mais. Porque o original era assim, ó, D'Alembertiano, eta mili, menos demi, deni, não é isso? Então, quando eu aplicar isso na exponencial, vai caindo IPmi e PNi. Então, aqui vai aparecer mais PMi, PNi. E aqui vai aparecer menos P2. Né? O menos P2 está aqui, mas o mais PMi e PNi estava menos antes. Então, isso aqui está errado. Né? Então, é mais esse cara que está ali. E eu tenho 1 menos 1 sobre alfa, eta ni rho, então vou ter PMi aqui, tá certo? Então esse é o produto disso aqui com aquele cara todo que está lá, mais 1 menos 1 sobre alfa, isso. Agora o B de P2, que vai multiplicar PNi P-Rho com menos zeta ni Rho. Então eu vou ter PNi, um sinal de menos, P2, mais 1 menos 1 sobre alfa, PNi P-Rho, com PNi P-Rho. Então vai ser PNi, P2 de novo. Tá certo ou estou esquecendo alguma coisa? Quando está na frente assim, a coisa mais fácil que tem é você errar. Então eu conto com o bom senso de vocês aí. Isso aqui tem que ser igual aqui, tem que ser igual a delta mini. Né? Bom, a única coisa que tem delta mini aí, né, é esse termo que está aqui. Né? Então é preciso que esse coeficiente aqui iguale o coeficiente do delta mini. Senão já era, não tem mesmo estrutura tensorial. Daí eu tiro que o A de P2 vai ser igual a menos 1 sobre P2. Certo? Agora, o resto da estrutura, que é proporcional a PNi, tá certo? Tem que dar zero. Então, a equação que vai pedir que dê zero vai ser a seguinte: 1 menos 1 sobre alfa, PNi, né? Esse termo está aqui, vezes o A de P2, ou seja, dividido por P2 com sinal de menos, mais o menos, né? B de P2, é mais, né? B de P2, menos PNi, P2, mais 1 menos 1 sobre alfa, PNi, P2, tudo isso igual a zero. Certo? Bom, isso determina quem é o P de P2. Esse termo PNi, P2, ele está com sinal, esse termo está com sinal de menos, porque eu botei o menos B de P2 em evidência, né? Aqui. Então aqui tem que ser menos. Então esse termo que está aqui cancela esse 1 que está aparecendo aqui. Né? Oi? Nesse primeiro termo, tem esse de P2 embaixo? Tem o A de P2. Tá certo? Mas o P2 só está no primeiro. Tem o A de P2 que multiplica esse cara. Tá certo? Ah, tá. E aí eu já estou substituindo o A de P2 como menos 1 sobre P2.
dá para ver aqui, ó, é claro que eu não quero que P seja zero, que os próprios P sejam zero. Então, o coeficiente de Pni é que tem que ser zero. Tá certo? Esse coeficiente vai ser o seguinte, vai ser menos 1 sobre alfa, menos 1 sobre P2, menos B de P2, que multiplica 1 sobre alfa, P2, isso que tem que ser igual a zero. Certo? Daí o B de P2 tem que ser igual a Alfa menos 1 sobre P4. alfa, ele passa para o outro lado, né? E aí eu multiplico por alfa dividido por P, isso. Então fica alfa, 1 menos 1 sobre alfa, 1 sobre P4, e o sinal é de menos aqui, né? Certo. Então isso daqui dá 1 menos alfa sobre P4. Certo? Então, consequentemente, né, o nosso delta mi rho de P, né, ele vai ser menos 1 sobre P2 eta mi rho mais 1 menos alfa Pni P rho sobre P4. Isso você costuma colocar o 1 sobre P2 em evidência, né? E aqui colocar esse menos aqui também para frente. Certo? Deixa eu ver se eu acertei. Peraí. Em termos relativos eu acertei. O sinal é que ficou um pouquinho. O sinal é que é um sinal de menos ali no meio da história. Mas isso é porque as pessoas definem o propagador com uns is diferentes dos meus aqui. Certo? Enfim, o ponto é, agora você pode pegar essa matriz que a gente colocou, substituir aqui, se for o caso, nessa equação e verificar que efetivamente ela dá o que tem que dar. Né? Então a gente encontrou uma inversa. Se eu encontrei uma inversa, isso significa que existe um propagador livre para os grumos, tá certo? Existe um propagador livre para os grumos. Então eu resolvi o problema original que estava me incomodando. Eu agora tenho o direito de usar nas teorias de calibre a mesma estratégia que eu uso nas demais teorias de campo. Ou seja, deixar a parte quadrática, tá certo? Nas correntes, deixar a parte quadrática isolada, resolver a parte quadrática, e aí para isso eu vou precisar da inversa, né? E incluir a interação com a exponencial da ação de interação, atuando em termos de derivadas funcionais em relação às correntes. Exatamente a mesma estratégia que a gente utilizou lá para o campo escalar, tá certo? Para a situação mais simples. Mas tudo isso dependia de eu ter um propagador livre para os gluons, coisa que agora eu tenho. Né? Isso que eu fiz aqui para... Então vamos anotar esse resultado, né? No espaço de momenta, em princípio. Deixa eu usar a notação aqui do camarada que eu vou colar. A notação dele é a seguinte, ele não chama de delta, ele chama de D. DAB mini x menos y
é um AB integral B4K sobre 2π² 1 sobre K2 é mi menos 1 menos alfa Kmi sobre K2. Vocês vão encontrar as pessoas escrevendo, ao invés de K2, escrevendo K2 mais I epsilon, tá certo? Essa é aquela história que eu disse, que você tem uma singularidade aí, você tem que dar uma prescrição para contornar essa singularidade. E essa prescrição vai implicar em condições de contorno diferentes que os seus campos vão satisfazer, tá certo? Então a condição de contorno requerida é essa que está aqui, tá? Mais I epsilon. Eu falo um pouco sobre o estabelecimento dessa condição de contorno lá nas aulas lá, tá certo? Não vou me demorar aqui e também não vou ficar especificando esse mais I epsilon aí. Eu queria que vocês entendessem que isso está implícito da agora em diante. Sempre que você vê um denominador com uma singularidade, ou singularidade em K2 igual a zero, ou singularidade em K2 igual a M2, você pensa, eu estou contornando essa singularidade acrescentando um termo mais I epsilon dentro da história. Tá certo? Então, uma parte essencial do trabalho de definição da teoria quântica, perturbativamente, é a definição dos propagadores livres. Esse é o propagador livre dos gluons. Tá certo? Você pode agora fazer a mesma coisa com... Ups, é verdade. Ele usa exponencial de menos I, K, X menos Y. Tá certo? Esse cara aqui, na verdade, eu acho que se você aplicar aquele operador cinético lá sobre ele, você vai chegar a menos delta, tá certo? Mas se você botar um menos aqui, você chega no outro. Mas as pessoas gostam de usar com menos delta. Eu não gosto. Né? Tanto é que não usei. Enfim. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa, o mesmo serviço para os quarks. Tá certo? E para os fantasmas. Ou seja, eu tenho que procurar a parte quadrática da ação dos quarks, a parte quadrática da ação dos fantasmas e identificar o operador que está lá no meio e procurar a inversa dele. Por quê? Pelas razões que eu falei 2 aulas atrás, ou uma aula atrás, eu não me lembro mais, uma aula atrás, né? Acho que foi uma aula atrás que eu falei isso. A gente precisa disso porque a parte quadrática vai definir, através da sua inversa, o propagador livre, que por sua vez é o que define a expansão perturbativa. Né? Agora sim, a gente pode apagar isso tudo aqui. E aí, a gente tem, como parte quadrática dos quartos, a gente tem esses termos aqui, psi barra A e gama mi, d ron de mi, menos ma psi A, certo? Essa aqui é a parte quadrática desse termo. No dmi, né, você tem esse termo aqui a mais, que não vai dar um pedaço quadrático, vai dar um pedaço que nos campos depende dos campos cubicamente, né? Psi barra e A. Tá certo? Essa dependência cúbica nos campos é o que complica a integração funcional. Se fosse todo mundo quadrático, você podia integrar. Também, se fosse todo mundo quadrático, o mundo não tinha graça nenhuma. Né? Então, ao mesmo tempo, te complica e te resolve. Né? Então, esse cara que está aqui agora, eu vou precisar procurar a inversa desse operador que está aqui. Tá certo? Então, o cara que vai ser definido como inversa, deixa eu só
escrever aqui quem é esse cara, é um S de x menos y, veja que eu estou omitindo os índices de cor, tá certo? Se eu estivesse colocando os índices de cor explicitamente, eu teria que colocar um delta alfa beta aqui, tá certo? Porque esse cara que está aí não mistura cores. O cara que mistura cores é esse cara aqui, ó. Os índices de cor dele estão aqui, nessa matriz, tá certo? Esse aqui teria um delta alfa beta no meio dela. Eu não estou escrevendo os índices de cor, mas deixa eu deixar bem claro onde é que eles estão aparecendo. Estão aparecendo implicitamente aí, né? Eu vou continuar sem escrever os índices de cor aqui, mas eles estão presentes. Eventualmente, nas regras de Feynman, dependendo do cara que você está montando, você vai achar mais conveniente escrever os índices de cor explicitamente, tá? Mas, por exemplo, quando não tiver nada escrito ali, né, você vai entender que é identidade, tá? Então, esse cara atuando em S de x menos y, você vai querer, na verdade, esse cara aqui tem um delta AD, né? Menos MA. Se quiser também pode botar um delta AB nesse caso. Vamos chamar de delta AC. E vamos escrever aqui SCB. Esse índice aí é um índice de sabor, né? Up, down, strange, essas coisas todas, né? Então isso daqui tem que inverter no espaço dos sabores, das cores e no espaço-tempo mesmo. Isso vai ser um delta AB vezes a delta x menos y vezes uma certa delta de alfa beta de cor, mas que a gente não está escrevendo aqui, certo? Mais uma vez, esse cara aqui vai ser escrito como integral, vamos tentar usar a mesma notação do cara ali, d4k, e eu acho que aqui eu tenho que colocar um menos sobre 2π a 4, da exponencial de menos i k x menos y SCB de k, tá certo? De modo que aí, quando eu entrar com isso daqui aqui dentro, né, isso vai dar integral de 4k sobre 2π a 4 exponencial de menos i kx menos y, e aqui o dmi atuando ali vai dar menos i kmi, com esse i você vai ter o próprio kmi, então você vai ter delta AC Gmami kmi menos MA delta AC SCB de K. Isso aqui tendo que dar do outro lado menos o integral de 4k sobre 2π a 4 exponencial de menos ikx menos y, e aqui menos delta AB simplesmente, né? Daí você tem que ter que isso multiplicado por isso, né? Novamente, D0, a maneira de você resolver esse assunto é dizer o seguinte, dizer que o seu S, a SCB, né, de K, ele é um certo delta CB vezes um S de K, talvez seja bom colocar um
SB de K, onde esse SB de K vai ser a inversa desse pedaço, tá certo? Que está aparecendo aqui. A inversa desse cara que está aqui. Ele vai satisfazer gama mi, Kmi menos Mp, S, B de K, igual a 1. Igual a menos 1. Certo? Então, se eu tiver esse SCB escrito dessa maneira, isso vai resolver. Quer dizer, o S contém, esse SB contém esse índice D por causa desse termo de massa. Esse termo de massa é variável, né? De um sabor de quark para o outro. Né? A solução disso, em geral, é que o SB de K é isso aqui, ó, 1 sobre gama mi Kmi menos Mb. É a inversa dessa matriz. A inversa dessa matriz existe, né? Mb vezes a identidade no espaço das matrizes 4x4 com índices de Dirac, índices espinoriais, né? Certo? Isso aqui também pode ser escrito como você multiplicando por gama mi Kmi menos Mb, melhor, multiplicando por 1 sobre gama mi Kmi mais Mb e por gama mi Kmi menos Mb, tá? E usando as identidades das matrizes de Dirac, você resolve isso daqui como, e eu acho que isso tem que ser menos, né? Menos K2 menos Mb2 e aqui em cima gama mi Kmi menos Mb, mais Mb. Certo? Essa matriz aí é a inversa daquela que está ali. Você pode verificar isso facilmente, né? Multiplica isso aqui por isso aqui, né? Esse gama mi Kmi menos Mb, gama mi Kmi mais Mb vai dar exatamente isso que está aqui, de forma que o que está em cima vai cancelar com o que está embaixo. Tá? Daí tem dois índices escondidos, tem os índices de cor que estão escondidos, tem os índices de Dirac que estão escondidos também. Talvez eu tenha feito isso rápido demais, não sei se tem alguém que não tem muito treinamento com Dirac, se tiver me avise, que aí a gente explica com um pouco mais devagar. Ninguém se manifesta, já era. Então vamos lá. Então, tipo assim, esse aqui, né? É o cara, quer dizer, você vai ter um delta CB vezes esse camarada que está aqui. Então a gente pode escrever o nosso S AB de x menos y como sendo menos delta AB integral D4K sobre 2π à quarta gama mi Kmi mais M sobre K2 menos M2 mais IY, tá certo? Exponencial de menos IK x menos Y. Certo? Então, isso aqui permite que a gente defina a teoria de perturbações para os grupos. Esse aqui permite que a gente defina a teoria de perturbações para os quarks. Mas ainda tem mais um campo aqui que também interage, que são os fantasmas. Então eu também tenho que me preocupar com o propagador dos fantasmas, para usar a mesma estratégia que eu delineei lá para o campo escalar. Tá certo? Então como é que funciona aqui esse cara para os fantasmas?
vantagens, a história é assim, né? A lagrangiana que a gente escreveu, a parte quadrática dela é eta barra A, delta AB da Lambertiano, eta B, não é isso? Portanto, esse cara aqui é o operador que eu tenho que inverter. Né? Já sabemos qual é a história, delta AB, ou delta AC da Lambertiano, vezes, vamos ver a letra que a gente usa aqui, um delta CB de x menos y. A gente gostaria que isso daqui desse menos delta de x menos y menos delta AB delta de x menos y. Aqui faltou MB, né? Certo? Mesma coisa, expresso esse cara aqui, delta CB de K, exponencial de menos I, K, x menos Y, integral de 4K sobre 2π à quarta, tá certo? Atuo com o cara lá e a minha equação, bem mais simples, vai dizer o seguinte, que menos K2, então, aqui eu tenho integral de 4K sobre 2π à quarta, delta AC, o da Lambertiano atua aqui, vai dar menos K2, tá certo? E do outro lado eu tenho eu tenho integral de 4K sobre 2π à quarta, exponencial de menos IKx menos Y, menos delta AB. Né? Então, a equação que eu tenho que resolver vai ser menos K2 delta AB de K igual a menos delta AB. Né? O meu resultado é o seguinte, o meu delta AB de K é delta AB sobre K2, diretamente. Né? Isso me dá o propagador dos fantasmas. Né? Sobre K2, exponencial de menos IKx menos Y. Certo? Esses são os propagadores no espaço de configuração, né? Mas eles, do jeito que eles estão escritos, diretamente você já lê esses propagadores no espaço de momento. Tá certo? Aí depende um pouco da convenção que você está utilizando, mas em geral você vai multiplicar o integrando com a exclusão ali do exponencial de menos I, Kx menos Y, multiplicar por I. Tá certo? O seu propagador vai ser I, vezes isso. O seu propagador no espaço de momento. Então, observe o seguinte, se você estivesse trabalhando com um campo escalar, só chamar a atenção para esse detalhe aqui. Né? Como é que é a lagrangiana de um campo escalar sem massa? Tá certo? O campo escalar sem massa, a lagrangiana dele é uma coisa assim, 1/2 de dmi φ, certo? Essa é a lagrangiana de um campo escalar sem massa. Se você pegar esse campo escalar sem massa e escrever como φ alguma coisa φ, isso aqui vai ficar menos 1/2 de φ da Lambertiano φ. Observa que tem uma diferença de sinal, ó, menos aqui e mais aqui. Tá certo? A diferença de sinal é muito importante. Né?
Se você partisse, você pode falar, não, mas se só me interessam as equações de movimento, eu posso partir de mais aquela lagrangiana ou menos. Né? Se eu partir de menos essa lagrangiana, eu vou chegar exatamente no mesmo sinal. Então, do que você está falando, otário? Eu sei que vocês nunca seriam rudes assim, né? Embora eu mereça. O ponto é o seguinte, tem mais contas para fazer aí, né? Além dessas. Quando você vai observar os estados que o seu campo está criando, né? Se você começa com um sinal de menos ali, você vai terminar com estados de norma negativa. Ou seja, você pega seus estados de uma partícula, fica parecendo que tem uma distância muito grande entre o que eu estou falando e os estados de uma partícula. Pegue seu campo livre, tá certo? Φ livre. Você pode expandir seu campo livre como combinação linear de operadores de criação e aniquilação. Vamos supor, campo escalar, né? A de K exponencial de I em Kx, A d'H de K exponencial de menos I em Kx. Então, esse campo, agindo no vácuo livre, vai ser capaz de criar estados de uma partícula. Tá certo? Quer dizer, você vai poder pegar seus estados, seus operadores de criação e aniquilação e exprimir dentro do seu campo. Quando você estiver observando os seus estados de uma partícula, você vai reparar que eles têm norma negativa. São espúrios. Não, são fantasmas. Então, esse sinal ele faz uma diferença. Né? Ele não faz uma diferença no sentido absoluto, mas ele faz uma diferença no sentido relativo. Quando você for tentar fazer esse campo interagir com alguém, você vai ver essa diferença aparecer. Né? Então, esse aqui é um campo escalar saudável. Esse cara aqui gera para mim estados de uma partícula de norma positiva definida, sem problema nenhum. O cara com sinal contrário gera para mim estados de uma partícula com sinal oposto. Onde é que eu vejo isso? Tecnicamente falando, eu vejo isso no que se chama do resíduo do polo do propagador, no espaço de momento. Certo? O resíduo do polo do propagador está relacionado com a norma dos estados. Isso eu não tenho tempo aqui para a gente detalhar isso. Certo? Nesse caso, o polo do propagador é zero. O polo é zero, mas tem um resíduo. Você terá um resíduo no zero. E o resíduo no zero. Né? Tá certo? Então, você vê que o resíduo no polo desse propagador, esse propagador associado aqui a esse cara, no espaço de momento, ele é menos 1 sobre K2. Enquanto que esse aqui é mais 1 sobre K2. Então você já pode esperar, olhando para a forma desse propagador, que ele vai ter, os estados de uma partícula que ele está gerando são estados de norma negativa. Tem um certo caminho para fazer nessa história toda, né? Mas não é o caso da gente fazer esse caminho aqui. Só estou chamando atenção para esse fato. Né? Olha como é que a gente fez. Né? A gente encontrou esse termo de que maneira? Nós pegamos o determinante de Faddeev-Popov, né? E usamos uma estratégia de expressar esse determinante de Faddeev-Popov em termos de uma integral funcional. Integral funcional em termos desses campos. Eta barra A. É daí que veio esse termo. Que a gente tem uma fórmula que permite escrever um determinante em termos de uma integral funcional fermiônica. Então, essa fórmula nos levou a isso aqui. Exatamente a isso aqui. Tá certo? Essa coisa que está aqui é uma coisa muito esdrúxula. Ela envolve férmions com um termo cinético que é típico de bósons. Quando você tem D'Alembertiano aqui no meio, tá certo? Em princípio, é sinal que você tem bósons. Ali você tem férmions com um termo cinético típico de bósons. Tá certo? O propagador ter o sinal errado é um sintoma já desse negócio que está acontecendo. Então você vai ter fantasmas. Certo? Aí dentro dessa história. Seria possível construir um férmio, né, no sentido de que seria um spinor, com
que não fosse um fantasma, que desse estado de novo positivo? No princípio, não. No princípio, não. Pelo menos não... Né? O ponto é o seguinte. Do ponto de vista do grupo de Lorentz, né, férmions têm que satisfazer a equação de Dirac. Bons férmions têm que satisfazer a equação de Dirac. Né? Esses férmions aí não satisfazem a equação de Dirac. Eles satisfazem uma equação de Klein-Gordon sem massa interagente. Tá certo? Então tem um problema, tem um defeito com eles, intrínseco. Um defeito que pode remontar a própria estrutura do grupo de Lorentz. Isso Tá é certo? uma violação do teorema de spin estatística. Quer dizer, o teorema de spin estatística exige que se você tiver partículas fermiônicas, né, ou seja, que obedecem à estatística de Fermi, né, que elas sejam quantizadas, que elas carreguem uma representação de spin semi-inteiro, que contenha spin semi-inteiro, uma representação do grupo de Lorentz que contenha uma representação do grupo de rotações associada com spin semi-inteiro. Essa é a frase inteira. Toda equação, todo campo que satisfaz uma equação de Dirac também satisfaz uma equação de Klein-Gordon. Sim, sim. Mas o oposto não é verdade. Não, oposto na verdade. Mas pode acontecer então de certa satisfação da equação de Dirac. Nada impede que ele satisfaça isso. Nada impede essa atuação. Né? Porque a atuação é que te dá a equação que o cara vai satisfazer. Então, se fosse para ele satisfazer uma equação de Klein-Gordon, de uma equação de Dirac, isso deveria estar contido na ação, de alguma forma. Ou como uma condição de vínculo, entende? Alguma coisa assim. Mas não tem, não está contido aí. O fato é o seguinte, esse termo aqui vem do determinante Faddeev-Popov, então eu não tenho direito de mexer com ele. Eu não tenho direito de adequar ele, misturar mais coisas nele, porque eu não posso estragar o determinante de Faddeev-Popov. Se eu for mexer com esse termo, eu tenho que me certificar que eu consigo voltar para o mesmo lugar de onde eu saí. O lugar de onde eu saí não falava em fantasma, não falava em eta barra, tá certo? Falava no determinante de um certo operador. Se você conseguir calcular o determinante desse operador, tá tudo bem, não precisa introduzir fantasma nenhum ali, tá certo? Não tem problema nenhum. O problema é, eu quero trabalhar com teoria de perturbações, então eu tenho que exprimir esse determinante de uma forma que seja trabalhável com teoria de perturbações. E os fantasmas são um bom truque para fazer isso. Eles são um bom truque, mas cuidado, porque eles não têm conteúdo físico. Né? Eles são isso, um truque. Né? E eu vou pensar ainda, né, talvez na próxima aula, eu fale para vocês sobre o papel dos fantasmas para a unitaridade da teoria. Eu acho que isso é um troço que está faltando aí e pode ser interessante. Vou ver se conseguir preparar a tempo. Né? Tá certo? Então esse é um comentário aqui sobre a ação, e agora eu espero ter convencido vocês que essa ação que está aí está plenamente adequada para que a gente faça um tratamento perturbativo dela. Por quê? Porque eu consegui propagadores livres para todos os campos que estão aparecendo lá. Essas integrais todas existem, todos estão bem, como distribuições, naturalmente, né? Todos são muito bem definidos, sem problema nenhum. Né? Lembre-se que é sempre mais e epsilon em tudo quanto é lugar aí. O que mais? Né? Que outras informações essa ação nos dá? Então, relembrando, a gente pega os termos de interação e retira do funcional gerador,
sob a forma, com a seguinte regra: para cada campo que tiver no meu termo de interação, eu substituo por uma derivada funcional em relação à fonte desse campo, tá certo? Ou seja, eu estou considerando um funcional gerador, né, que tem as seguintes fontes, né? Alfa A, alfa barra A, J, mi A, beta A, beta barra A. Esse cara é definido com o nosso famosíssimo fator de normalização, dψ A, dψ barra A, d A mi A, d eta A, d eta barra A, exponencial de S, de todo mundo, aquele S que está lá, tá certo? Mais I integral em D4x de alfa barra A, psi A, mais psi barra A, alfa A, mais J mi A, mi A. Esse A aqui pode aparecer em cima, embaixo, não tem problema, não tem uma métrica clara aqui para subir e abaixar esses índices, né? Mais beta barra A, eta A, mais eta barra A, delta A. Então esse é o funcional gerador e a história toda é: eu jogo para fora os termos de interação usando derivadas funcionais em relação a essas fontes, alfa, alfa barra, j, beta e beta barra. O que sobra? Sobra um Z0. Essas derivadas funcionais estão atuando sobre um Z0 que é quadrático nos campos, né? Então você vai ter um termo aqui que é um S0, que é um termo quadrático nos campos, mais isso daqui. O resto, a interação toda você jogou aqui para fora, que nem a gente fez no campo escalar. Tá certo? Quando você resolver essa integral funcional, você vai ver que você vai ter um certo fator multiplicativo, né? E os termos de corrente vão envolver aqueles propagadores ali, livres. De modo que quando você fizer as tais derivadas funcionais em relação às correntes, a sua expressão final vai ser um mix desses propagadores livres. Tá certo? Então, toda a nossa teoria quântica faz sentido, pelo menos formal, né? É bom ressaltar isso, porque há problemas sérios, né? Que estão sendo empurrados, por enquanto, com uma imensa barriga, né? Mas que são solúveis, são resolvidos, né? Também. Então, esses termos de interação vão dar origem a fatores que vão ter que ser levados em consideração ordem por ordem de teoria de perturbações. Tá certo? Esses fatores, mais a presença sistemática dos propagadores, pode ser obtida sistematicamente utilizando as regras de Feynman. Tá certo? As regras de Feynman é outro tópico que está tratado lá no curso de métodos funcionais. Certo? Constrangedor ficar falando isso o tempo todo, fica parecendo que eu estou fazendo propaganda, né? Mas, na verdade, a minha intenção aqui é marcar para vocês aonde vocês podem encontrar informação sobre essas coisas que eu estou falando. Tá certo? Então, isso está no curso de métodos funcionais 1, regras de Feynman, né? O que está se fazendo aqui é uma generalização daquilo ali para QCD. E no curso de métodos funcionais 2, né, a gente encontra as regras de Feynman associadas para os vértices mais complicados que estão aparecendo aqui, né? Eu vou anotar para vocês que vértices são esses, né, que estão aparecendo.
A ação, que eu vou chamar de ação de interação, ela é dada por isso aqui. Integral de 4x, né? G FABC MA AMB AMC menos 1/4 G2 FABC FADE AMB AMC AMB AME menos G psi barra gama mi AMA lambda sobre 2 psi, aqui tem psi barra A, psi A, mais G FABC AMC eta barra A DI eta B. Dá para imaginar de onde vem cada um desses termos que estão aparecendo aí, né? Esse aqui vem dos termos cúbicos, de quando você tiver F mini A, você vai ter cruzamento desses termos, do produto desses termos com esses aqui, né? Esse que está aqui vem desse cara que está aqui ao quadrado, simplesmente, né? Esse que está aqui é o termo de interação contido aqui na derivada covariante, que a gente falou antes, corrente vezes campo de calibre, né? E esse que está aqui é o termo de interação contido nos fantasmas. Então, toda essa ação de interação tem que ser levada em consideração, né? O seu Z de todas as fontes, quando eu botar reticências, é o que eu estou repetindo ali em cima, né? O negócio de cima, isso vai ser esse fator N vezes exponencial de I, S de interação, e aqui eu só vou começar a esboçar as coisas que tem que aparecer. Por exemplo, onde tiver psi A, eu tenho que fazer derivadas funcionais em relação a alfa barra A. Onde tiver psi barra A, eu tenho que fazer derivadas funcionais em relação a alfa A. Onde eu tiver o J mi A, eu tenho que fazer derivadas funcionais em relação... Perdão, onde tiver a mi A, eu tenho que fazer derivadas funcionais em relação ao J mi A. Né? Onde eu tiver eta A, tem que fazer uma derivada funcional em relação a beta barra A, e onde eu tiver eta barra A, uma derivada funcional em relação a beta A. Certo? E isso tudo atua sobre um cara que eu vou chamar de Z0, das mesmas fontes, dessas fontes em relação às quais nós estamos tomando derivadas funcionais. Esse Z0 dessas mesmas fontes, ele é a integral funcional de D reticências reproduz aquele cara que está lá em cima, exponencial de I S0 do cara com o mesmo argumento, mais I integral de 4x nos termos de fontes. Certo? Que é esse termo aqui. Certo? S0, né?
só para completar a descrição formalmente aqui da história, S0 é ação apenas com termos quadráticos nos campos.